Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele fale fundo ao teu coração. Que seja um dia diferente, que ao final desta mensagem você saia revigorado, edificado espiritualmente e mais próximo do teu Salvador. O tema da mensagem de hoje, eu já vou adiantar para você, está escrito aqui, quão próximo está o Salvador. O que queremos dizer com isso é exatamente avaliar qual o grau de proximidade que o Salvador tem conosco. Será que isso tem relação com o nosso sentimento? Por vezes sentimos Deus perto, outras vezes o sentimos longe. Nós vamos abordar essa questão, não vou adiantar o tema agora, mas logo a seguir. Antes nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus prometeu abençoar grandemente aqueles que forem fiéis ao seu conserto. Deus, Ele, para o nosso próprio bem, para trabalhar com o nosso egoísmo, Ele propôs o sistema dos dízimos e ofertas. E também designou o encaminhamento desses recursos. A casa do tesouro é aquela onde há o mantimento. Cristo é o pão da palavra. Então a casa do tesouro é onde se prega a verdade da Bíblia. E a pregação, segundo está em Mateus 24, versículo 14, ela deve ir a toda nação, tribo, língua e povo, ao mundo inteiro. Como ela vai? São necessários meios. E os meios estão sendo empregados. Graças a Deus recebemos o relatório do trabalho efetuado na rede social. Na cidade do Rio de Janeiro foram mais de 300 mil pessoas alcançadas. Finalizou esta semana. Louvamos a Deus. Um dos trabalhos desenvolvidos por meio deste ministério. Também, só nesta semana, nós tivemos mais de 5 mil cartas enviadas. Nós também temos um clamor de mais um país africano, pessoas pedindo o batismo. Depois que for efetuada a visita, eu vou informar qual é o país. Este país está clamando pela visita de um missionário. Esse mês ainda não podemos mandar, porque o nosso orçamento já está todo carimbado, por assim dizer, já está todo comprometido. Esperamos que no mês que vem possamos enviar o missionário para lá. Também já foi enviado o missionário para o Egito, comentamos isso na semana passada. Com isso o ministério já passa para 21 ou 22 países alcançados, mas nós temos mais de 200 ao todo para alcançar. Alguns países estão sendo alcançados diretamente pelas redes sociais. Falei na semana passada, o projeto das redes sociais já alcançou 6 países diferentes e pretendemos avançar. Esta semana com certeza daremos mais alguns passos. E assim por diante, existem outras frentes de trabalho e existe a frente na qual digo, você pode cooperar. A propósito, eu vou fazer um apelo aos irmãos de forma geral, porque nós estamos vivendo um momento tão conturbado no mundo e é uma ocasião, é uma oportunidade para evangelizar. Nós temos muitos folhetos, nós refizemos o estoque, temos mais de 10 títulos disponíveis e eles são gratuitos para quem tiver interesse de fazer o evangelismo. Como é que você faz? Você solicita pelo WhatsApp quais são os títulos disponíveis, se quiser até a foto nós podemos encaminhar. E aí pede a quantidade que você deseja para fazer o trabalho. Você só pagará o frete se não puder vir buscá-los aqui em Curitiba. O que nós pedimos? Que o folheto não fique em casa.
pode pedir a quantidade que você efetivamente vai distribuir. Ah, mas tem muita gente em casa, não consigo distribuir. Gente, oportunidade a gente sempre tem. Todos continuam fazendo compras no supermercado, passando no posto do combustível, atravessando praças de pedágio, não é verdade? Eventualmente cruzando com pessoas na rua. Nós continuamos sendo seres sociais. Deus criou o homem como um ser social. Assim sendo, temos oportunidade de fazer o evangelismo. Lembrem-se que daqui a alguns anos a lei não nos permitirá fazer esse tipo de trabalho. Portanto, enquanto é permitido, aproveitemos a oportunidade. Entre em contato, o material está disponível, só está esperando a tua boa vontade. O número do WhatsApp é 55 para quem está fora do Brasil. No Brasil, 41 99509 8425. E lembrando que, mesmo se você estiver fora do Brasil, pode ser que hajam materiais disponíveis. Nós temos materiais disponíveis em vários idiomas e existe um programa em curso, um projeto de tradução dos materiais. Nós temos muito material no idioma inglês, no idioma espanhol, bastante material no idioma italiano, algum material nos idiomas alemão, húngaro, enfim, eventualmente, posso até estar faltando com algum francês, lembrei, temos bastante material em francês. Então, você tem interesse, entre em contato. Muito material pode ser disponibilizado. Se você está fora do Brasil, a gente manda o arquivo, imprime por aí, faz a obra. O que importa é, vamos dar cumprimento ao ide do Senhor Jesus. Ele disse, ide, fazei discípulos. Além disso, o ministério está realizando a construção da igreja sede. Estamos na etapa número 11. Nós não tínhamos acordado previamente, não sei, né, irmão Cândido, se será possível colocarmos as fotos hoje, mas vamos nos programar para a semana que vem. Já colocamos os pisos, graças a Deus, estamos agora na etapa do rejunte, enfim. Compramos as louças dos banheiros, compramos até as faixas decorativas e vamos para outras fases finais. Devemos derrubar o tapume da obra em breve e aí sim as pessoas já poderão ver a igreja como um corpo construído. Então, pela fé, nós cremos que ainda este ano estaremos lá com a graça do Senhor Deus, né, os recursos não faltando. Esses são os projetos que estão em andamento e lembro também que o Ministério procura demonstrar transparência na sua gestão. Por esta razão, fornece relatórios de aplicação dos dízimos e ofertas recebidos para dizimistas e ofertantes que tenham interesse. Se você é um deles, entre em contato, apresente seus comprovantes e enviaremos o relatório para você. Todos os meses fechamos o relatório. O do mês de abril ainda não foi fechado, mas essa semana deveremos finalizar. Já vai estar disponível também. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aqueles que se prepararam poderão fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas, enquanto nós estaremos louvando a Deus. E lembrando que o inário do ministério está disponível para você que quer louvar conosco. Entre em contato pelo WhatsApp, solicite o arquivo, vai ser um prazer encaminhar para você a versão PDF. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim se estás cansado
Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós queremos apresentar ao Senhor estas humildes contribuições em dízimos e ofertas, pedindo que não apenas o Senhor as aceite, mas que também as abençoe. Tal como ocorreu quando o Senhor Jesus distribuiu o pão, que estes pequeninos recursos sejam multiplicados e assim possa ser cumprida a ordem que o Senhor nos deu, de levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E que muitas almas que hoje vagueiam na escuridão, buscando conhecer algo melhor do que as filosofias humanas que não preenchem as necessidades dos seus corações, possam receber a luz do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Venha abençoar, Senhor, a congregação, os dizimistas e ofertantes, e também aqueles que nos assistem de forma virtual em todas as regiões do planeta. Fortaleça o teu povo. Derrame o teu Espírito sobre todos. Prepare o solo dos seus corações para receber a preciosa semente da palavra que hoje será lançada. E conceda a mim o dom do teu Espírito, para que não seja eu, e sim o Senhor Jesus, a falar com liberdade ao teu povo, instruindo, edificando, redarguindo, enfim, guiando o teu povo no caminho da vida eterna. Amém. Pedimos, Senhor, estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como dissemos há pouco, o tema da mensagem de hoje é: quão próximo está o Salvador? E nós vamos ver pela palavra que isso não tem relação com o nosso sentimento. Isso tem relação com as atitudes de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para abrirem comigo, em primeiro lugar, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Antes de nós entrarmos direto no tema, nós precisamos estabelecer um conceito, uma verdade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo número 30. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O apóstolo Paulo está falando sobre a nossa relação com Jesus, e é quando ele diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus providenciou um Salvador na pessoa do seu Filho. E o nome que aparece no verso representa uma construção. O que eu quero dizer com isso? Cristo é a palavra que vem do original grego, Christos, que é equivalente àquela usada no Antigo Testamento, no hebreu, que era o Massia, né? Que era o Messias. Então o que acontece? O Messias representa o enviado. Deus tinha prometido enviar o seu Filho para ser o nosso Salvador. E isto é embutido nesta palavra Cristo. Então quando falamos Cristo, não é só mais uma pessoa que viveu aqui na terra. Não é um judeu que esteve lá. Não, Cristo
é o Filho de Deus prometido como Salvador. Mas notem que o nome aqui é composto, quer dizer, além de Cristo, nós temos Jesus, que é colocado inclusive em primeiro lugar. Jesus foi o nome dado ao Filho de Deus quando encarnou e nasceu de Maria. O anjo, em Lucas capítulo 1, verso 35, quando anunciou para Maria a encarnação do Senhor Jesus, ele disse, né? E lhe porás o nome de Jesus. Aliás, quando disse a José, né? Porque era o homem. Então, e lhe porás o nome de Jesus. Portanto, Jesus Cristo é a construção do que o Filho de Deus é. Por quê? Primeiramente, ele era o prometido, aquele que seria enviado à terra para nos salvar. Em segundo lugar, Jesus é o Filho que efetivamente nasceu, viveu aqui e venceu o pecado por nós. Aí nós conseguimos entender o que Paulo quis dizer. Jesus foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui está embutida uma verdade. Qual? Ora, quando o Filho de Deus veio, ele não veio na plenitude da sabedoria que ele tinha lá no céu. Ele veio como um bebê. E um bebê, como vocês conhecem, sabem, né, ele nasce sem conhecer as coisas. Ele não tem nem consciência de si mesmo, não é verdade? Aos poucos ele vai aprendendo. E na medida em que Jesus foi aprendendo, Deus foi auxiliando a ele ali, então ele foi crescendo em sabedoria, ele foi praticando a justiça, ele foi mantendo a sua santidade e finalmente se tornou o nosso Redentor. Um verso que ilustra aquilo que estamos colocando encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, versículo 52. O livro de Lucas é aquele que relata em maiores detalhes cenas da infância de Jesus. E vocês vão ver que o relato não é muito extenso. O verso que nós vamos ler, ele resume a adolescência, a juventude e início da idade adulta de Jesus. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Notem a palavra crescia. Isso desconstrói o conceito popular de que Jesus era Deus na terra. Deus não precisa crescer, correto? Deus já é. Ele crescia, era um ser humano. E aqui não é só em estatura, aqui é também em sabedoria, quer dizer que ele teve que aprender. E em graça, quer dizer, aos poucos, quando ele foi praticando a justiça, as pessoas realmente se agradavam dele, ele caía na graça dos homens. Nossa, olha que benção esse menino, né? Como ele é prestativo, né? Como ele é amoroso, como ele é dedicado e assim por diante, né? Qualidades que você pode notar numa criança em desenvolvimento. Então isso era notado pelos homens que estavam ao seu redor. Portanto, como o apóstolo Paulo bem disse, Jesus foi feito da parte de Deus, foi uma construção. A salvação nossa não é algo que Deus simplesmente resolveu providenciar num passo de mágica, um carimbo. Pum, tá feito, tá aqui, tá resolvido o teu problema. Não foi assim. Foi uma construção de muitos anos. Quantos anos Jesus passou na terra? 30. Né? Bom, há quem diga 30, há quem diga 33, bom, são no mínimo 3 décadas, certo? 3 décadas aqui na Terra, em meio a esse ambiente que nós conhecemos, onde há
injustiça, violência, política, etc., pecado. Então isso foi construído. E Jesus foi feito justiça. Quando a Bíblia fala de justiça, portanto, você pode associar isto à pessoa de Jesus. Ele é a nossa justiça. O que o termo justiça remete para nós? Ele remete o seguinte, a um ser humano obediente à lei de Deus. Perfeitamente obediente. Para o ser humano, justiça tem este significado. Porque Cristo é a nossa justiça e Ele foi um ser humano perfeitamente obediente. Esse tema é de extrema importância para nós no tempo em que vivemos. E eu vou fazer uma breve recapitulação profética aqui. Os irmãos se lembram de que em sermões passados estudamos os 70 anos de cativeiro? Vocês lembram disso, não? Quem se lembra? Deixa eu ver as mãos aí. Os 70 anos de cativeiro, né? O que eram esses 70 anos de cativeiro já na nossa era moderna? Ora, eram 70 anos no qual o professo povo de Deus ficaria preso à doutrina de Babilônia, certo? Isso aconteceu entre 1931 e 2001. No vídeo de hoje eu vou considerar isso como matéria dada, porque nós não temos como recapitular tudo, senão iam virar 2 sermões, tá? Bom, fato é que os 70 anos, tendo finalizado-se em 2001, o tempo posterior a 2001, inclusive 2020, onde nós estamos hoje, é pós-cativeiro. Esse cativeiro se refere ao fato de os guardadores do sábado estarem cativos à crença babilônica da Trindade. Mas isso se desfez a partir de 2001, quando pessoas no mundo inteiro foram despertadas para o fato e se desvincularam dessa doutrina. E aí Deus passou a ter um povo que guarda o sábado e não acredita na Trindade. Deus falou pelo profeta Jeremias que após o cativeiro viria a justiça nossa. Isso aconteceu uma vez no passado. Os israelitas ficaram cativos por 70 anos na Babilônia. E após o cativeiro babilônio, voltaram à sua terra e séculos mais tarde, ou seja, muito tempo depois, Jesus veio e Jesus foi a justiça do povo. Mas é prometida a vinda do Filho de Deus nos últimos dias. Como? Bom, a gente sabe que ele virá nas nuvens do céu, isso sim, é fato. Mas ele também tem que vir de uma outra maneira. Como? Ele precisa ser notado por nós. Notado. É exatamente esse o termo. Sabe alguém que está sempre próximo de você, mas é completamente ignorado? Por exemplo, hoje eu estava vindo para cá e aí eu vi uma lotérica. E eu vi muita gente na fila da lotérica. E aí cada um está ali, né? Como se fosse ele só no universo assim. Tem um na frente dele e um atrás. Ninguém fala com ninguém. Né? Então, o que acontece? Ignorando aqueles que estão ao teu redor. Nós eventualmente fazemos isso com Cristo, não porque nós somos todos rebeldes, tá? Não, é porque nós não notamos a sua presença, embora ela esteja ali, como nós vamos ver, tá? Em Jeremias capítulo 33, vou ler rapidamente esse verso e aí a gente vai entrar no tema. Tem 2 versos aqui que nos entregam esta ideia. Primeiro, Jeremias 33, no versículo 7, a promessa de Deus. Ele fala assim: E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim. Versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra.
Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Ou Jeová é nossa justiça. O que a Bíblia está entregando aqui para nós? Ela está entregando a revelação de que após o cativeiro, Deus faria com que brotasse esse renovo. Quem é o renovo de Davi? O renovo é aquela ideia, né? Você cortou a árvore, aí tem um broto ali. O renovo era o filho de Davi. Tem até uma música que fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É inspirada num verso bíblico. Jesus é o renovo. E aqui diz que ele faria juízo e justiça na terra. De fato, quando ele esteve aqui, ele fez. Só que ele deve voltar no tempo do fim, após os 70 anos de cativeiro. Não em pessoa ainda. Em pessoa ele virá na sua segunda vinda, mais para frente. Mas, aqui no versículo 16, é dito assim: naqueles dias Judá será salvo, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. O povo de Deus teria plena convicção de que Jesus é a sua justiça. E não só a convicção, também a experiência. Ou seja, viria uma mensagem falando da justiça de Cristo. E ela viria com um propósito. Qual é o propósito? Nós lemos esse propósito, também está ali no verso 23, no capítulo 23, no versículo 33, perdão, nos versículos 7 e 8. Ele fala assim: eu os edificarei. E no versículo 8, eu os purificarei de toda a sua maldade. Versículo 8, eu os purificarei de sua maldade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades. Obviamente, essa é a prova de que não se está falando da segunda vinda de Jesus. Quando ele vier, ele não vem para perdoar ninguém. Ele vem para buscar os que já foram perdoados e os que já foram purificados, correto? Aqui está falando de uma ocasião na qual ele vem. E ele vem para purificar. Essa palavra purificar também mostra que esse verso não se refere apenas à primeira vinda de Jesus, quando ele andou lá pela Palestina. Por quê? Quando ele andou pela Palestina, ele não fez efetivamente um trabalho de purificar os homens. Quando é que ele faria esse trabalho? Vocês que já estão há tempos estudando devem saber a resposta. Onde que ele ia fazer o trabalho de purificação? No santuário. Quando ele fosse interceder por nós. Hoje ele está lá para fazer a purificação dos nossos pecados. Portanto, esta profecia está se referindo aos nossos dias, antes da segunda vinda de Jesus, e não tem relação com aquela primeira vinda lá. Pelo menos não nessa aplicação aqui, tá? Então, é uma mensagem da justiça de Cristo que está posicionada aqui, depois de 2001. Aí você diria: poxa, mas então está demorando para vir, porque até hoje eu não vi. Mas finalmente ela chega até nós, né? Então ela vai chegando. Nós estamos no tempo certo. E se estamos no tempo certo, é hora da mensagem aparecer. Sem mais delongas, agora sim, vamos para a proximidade dessa justiça. A justiça está em Cristo. E justiça o que é? É a conformidade com os mandamentos do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 172, a Bíblia diz: todos os teus mandamentos são justiça. E se o Senhor Jesus é a nossa justiça, é porque ele obedeceu todos os mandamentos. Então ele pode interceder por nós, porque ele apresenta a Deus um homem perfeitamente obediente. Aí quando eu, que sou impuro, oro, Deus não vai olhar para os meus pecados. Deus vai olhar para a pureza de Jesus e vai aceitar a minha oração em nome de Jesus. Por isso que sempre que a gente ora, a gente deve orar em nome de Jesus, porque ele tem os méritos.
Agora a Bíblia vai nos falar qual a proximidade desta justiça em relação a nós. Como eu disse há pouco, às vezes nós nos sentimos próximos de Deus, mas muitas vezes nós nos sentimos afastados, longe. Agora nós vamos ver que a Bíblia fala da proximidade da justiça independente do nosso sentimento, independentemente da nossa condição. Abram em Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51. Versículos 4 e 5. Isaías 51, versículos 4 e 5. Diz o Senhor: atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim. Porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Verso 5. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos, etc, etc. A justiça de Deus está onde? Está? Perto. Perto de quem? Ora, perto do povo. Nós lemos no verso 4. Você faz parte do povo? Faz. Então, onde está a justiça de Deus? Perto de você, não está longe. Tem a ver com o teu sentimento, com o meu sentimento? Não. O sentimento do homem é variável, é volúvel como as ondas do mar, como a água, inestável. Porém, o agir de Deus é tão firme como a rocha, invariável. A justiça de Deus está perto de nós. E a justiça de Deus é Cristo, certo? Agora vamos para Isaías 50, versículo 8. O que Cristo, a nossa justiça, faz? Isaías 50, versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Quem é que me justifica? Jesus. Jesus, justiça nossa, né? O nome dele é esse, é Jeová, justiça nossa. Deus nos justifica por meio de Jesus. Ora, Jesus é nosso advogado. Versículo 9. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Versículo 10. E olha que promessa maravilhosa. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Hoje nós estamos vivendo um período bastante conturbado no nosso planeta. As trevas morais cobrem a humanidade. Mas em meio a todas essas trevas, nós podemos estar firmes, confiados em Deus. Porque nós temos a nossa justiça ao nosso lado. Jesus está conosco. É Ele quem nos justifica. Nós temos que chegar até Deus com confiança e com humildade. Com humildade porque nós não somos bons. Nós somos pecadores. Mas com confiança porque Jesus intercede por nós. E Ele não está longe, Ele está perto. Agora, quão perto Ele está? Eu queria convidar vocês para abrirem em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo
27. Atos 17, versículo 17. 17, verso 27. Aqui diz: para que buscassem ao Senhor. Verso 27. Para que buscassem ao Senhor se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Tateando, fecha os teus olhos só para você ter uma base, né? Tatear é o quê? Tentar se achar com as mãos, certo? Com o tato. Ora, quando a Bíblia coloca que tateando eu posso encontrar a Deus, a Jesus, quer dizer que ele está ao alcance da mão. Quão perto ele está? Ao alcance da mão, quer dizer, ele está aqui. Mas por que eu não o via? Ora, quem tateia é porque não está enxergando, certo? Quando você vai de noite, é muito comum, né? Você se levanta à noite, às vezes quer ir ao banheiro, a casa é escura. Daí, às vezes, para não perder o sono, você não quer acender a luz. E aí, o que você faz? Você vai tateando, né? Eu acho que aqui está a porta, aqui está a parede, enfim. Então, Jesus está ao alcance da mão, mas isso não é tudo. Nós vamos chegar mais próximos ainda. Ele não está só aqui. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo número 20. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitos conhecem essa ilustração. Essa porta representa a porta da onde? Do coração. Então ele não só está próximo ao alcance da mão. É mais do que isso. Ele está aqui batendo efetivamente no meu coração. Então ele está ativamente me tocando. E ele está tocando você hoje. Ele está tocando o teu coração, falando: olha, eu estou mexendo. Olha, presta atenção em mim. Eu estou aqui batendo, deixa eu entrar. E mais do que isso ainda. Porque bater a porta do coração ainda significa estar fora. Agora nós vamos para Romanos capítulo 8. E aí vamos chegar ao âmago. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 26, falando da intercessão de Jesus como o Espírito, diz assim: falando da intercessão de Jesus como o Espírito, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, verso 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Esse verso retrata o que se passa dentro de nós. Quando eu me coloco para falar com Deus, orar, conversar com Ele, Paulo estabelece a verdade de que eu não sei pedir como convém. Porque eu peço segundo o meu interesse. Mas nem sempre o meu interesse corresponde à vontade de Deus, correto? Mas eu estou ali,
estou orando, estou falando com Deus. Só que, naquela mesma ocasião, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. A palavra inexprimível mostra algo que ocorre, mas que eu não sei transmitir em palavras. Muitas vezes isso acontece. Lágrimas às vezes falam mais do que palavras, falam melhor do que palavras. Expressões falam melhor do que palavras. Há quem diga que uma imagem vale por 1000 palavras, certo? Então, a pessoa chega diante de Deus. A alma pode estar quebrantada, o coração aflito. Ela não sabe colocar em palavras aquilo que ela sente e nem pedir o que convém, mas alguém auxilia ela lá no fundo, nas suas entranhas. Alguém toca para que ela peça com sabedoria. A Bíblia fala de alguém que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. Né? Quem que fez esse homem falar isso? O Espírito de Deus tocando aonde? Fundo, no teu coração. Ah, mas onde exatamente? Irmãos, nós nem compreendemos os mecanismos do nosso cérebro. A ciência diz que o pensamento se dá por meio de ligações químicas e transmissões de componentes químicos entre os neurônios. É até aí que o homem chega e para. Deus vai além. Cristo está além disso, tocando cada um de nós por dentro, aonde nós nem conseguimos discernir, mas levando-nos a nos chegar até Ele e pedir o que precisamos. Então, notem como é que esses versos nos colocam em escala gradativa o quão próximo Jesus está. Primeiro, a justiça está perto, né? Depois, está batendo a porta, mas agora não está ao alcance do tato, né? Depois, batendo a porta do coração. E depois, mais intimamente ainda, dentro do nosso próprio ser. Quando eu ouço aquela voz na consciência me falando: sou eu, filho, venha, essa é a verdade, essa é a luz, abra o teu coração. Esse é o próprio Jesus. Amém. Então, o quão próximo ele está ao Salvador? Bom, o quão próximo é possível ele estar. Não era possível ele estar mais próximo do que ele se encontra. Ele está tocando dentro de você. Amém. O trabalho dele não se limitou à cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, estender os braços, receber os pregos e morrer com os teus pecados sobre si. O trabalho dele continua ativamente hoje. Ele intercede no teu coração. E além de interceder no teu coração, ele também intercede por você no céu. Em Hebreus capítulo 8, a Bíblia retrata essa verdade. Abram lá. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, versículo 1. Ora, diz o verso: a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele está lá intercedendo por você. Então, vamos considerar algumas situações práticas aqui para melhor conceber essa ideia, melhor entender. Considere alguém que está morando num país pagão de cultura ateísta, nunca ouviu falar de Deus. O que é que Jesus está fazendo por esse indivíduo? Quer dizer, primeiro ele está intercedendo junto a Deus, falando: Senhor, né? Tenha misericórdia, mantenha a vida dele, até que eu envie o meu servo mensageiro, o missionário, para chegar até lá e falar com ele. Isso explica porque muitas pessoas sofrem acidentes graves, mas ainda sobrevivem, porque Jesus intercedeu. Ainda não chegou o tempo daquela pessoa ter a sua oportunidade, e Jesus cuida para que isso aconteça.
Além disso, ele está fazendo o quê? Está guiando o coração daquela pessoa que nem sabe para onde deve ir, mas está levando ela em contato com uma mensagem, quem sabe no outdoor, num folheto, na internet, né? Algum colega, algum amigo que dá para ela um insight de que há algo diferente do que ela conhece. E aí, parece que algo toca no coração dela quando ela ouve aquilo, ou quando ela vê, enfim. É o Senhor Jesus intercedendo também no coração. Então ele é o Salvador completo, é lá e aqui ao mesmo tempo, né? Aí ele vem guiando. Tem irmãos aqui que falaram que passaram a irmã por 13 igrejas, não foi assim? Então, eu senti de Deus entrar aqui. Quer dizer, o Salvador estava guiando, certo? Entrei, de repente eu vi, não, mas isso já não me satisfaz. Puxa, eu acho que está faltando algo ainda, mais luz. Aí ele vem e guia para o próximo passo da tua vida. E assim vai. Ele vai guiando, 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 guiando. Quem tem fome e sede de justiça vai ser farto. E assim ele vai conduzindo. E quando você começa a enxergar isso, pode recapitular a tua vida e você vai entender a lógica da tua vida. A lógica é esta. É Jesus guiando você. Geograficamente, por que você foi trasladado de uma cidade para outra, passou a morar em outro lugar, às vezes longe dos parentes, certo? Por que você teve determinadas oportunidades que outro não teve? Foi separado dos seus colegas, sei lá, de trabalho, de escola, enfim. Bom, por que você teve que passar por este caminho aqui? Bom, porque Jesus estava guiando tudo. Porque Ele queria te dar esta oportunidade. A oportunidade de se salvar. E o que Ele espera de nós? Sabe o que Ele espera? Que nós não endureçamos os nossos corações. Porque intercedendo nos nossos corações, Ele está. Ele está falando. Agora, vai depender de eu querer ou não querer. A única coisa que Ele não pode fazer é me obrigar. Não porque Ele não tenha poder para isso, mas porque Ele decidiu que não faça. Ele não é assim. Ele não força a vontade. Toda vez que nós vemos um poder forçando a vontade, esse poder é do mal. Ele não é do bem. O poder do bem, ele dá liberdade de escolha. E aí está o X da questão. Inclusive, em um dos versos que nós lemos, lá em Isaías, ele chega a tratar essa questão. Vou pegar aqui. Vou ver se eu acho rapidinho. Ele chega a falar daqueles que estão com o coração endurecido. Isaías 46, esse ainda não tínhamos lido, mas estava próximo. Isaías 46, versículos 12 e 13. Quem é que está longe da justiça? Olha só. Isaías 46, verso 12. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. E tenta visualizar essa situação. O ser humano com o coração endurecido. O que é isso? Deus tem falado, mas ele resiste. Certa vez eu assisti um vídeo que falam de técnicas para você convencer a pessoa. Então, claro que vendedores usam isso. E aí, essas técnicas são baseadas na psicologia humana. E essas técnicas foram extraídas através da análise do comportamento humano, com o propósito de conseguir com que a pessoa tome uma decisão. E nessa análise que foi realizada, eles encontraram ali um padrão de comportamento humano, que é o seguinte:
O ser humano tende a se comprometer com aquilo que ele já disse. Então é muito perigoso você tomar uma primeira posição. Alguém fala para você, não concordo, não vejo assim. A tua tendência é reforçar esse comportamento. Então, isso é um padrão de comportamento humano. E esse é o caminho do endurecimento também do ponto de vista do Evangelho, né? Chega à luz do Evangelho. Não vejo assim, não concordo. Mesmo que no teu coração alguma coisa te bate, não, mas olha, né? Pondere bem, né? Não diga isso. Ou, olha, tem luz sim. Então, não. Então o que acontece? Na segunda vez que alguém falar, ou quando alguém contra-argumentar, a tua tendência é o quê? Reforçar a tua posição. Você vai buscar um segundo argumento para dizer, não, eu estou certo. E aí Satanás trabalha, porque o ser humano ele tem o seu eu. Todo ser humano tem o seu orgulho, né? Ninguém gosta de se ver humilhado, tipo assim, eu não tinha razão. Alguém gosta de ter que reconhecer na frente dos outros que não tinha razão? Né? Então, é nesse sentido que as pessoas vão se endurecendo. E aí Deus falou para um povo que estava nessa posição. Ó duros de coração, que estáis longe da justiça, eu faço chegar a minha justiça. Deus não faz assim, não quer não, vou virar as costas para você, tá? O ser humano faz isso. Mas a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Né? Deus manda a justiça dele ali. A minha justiça está perto. E eu vou continuar intercedendo. Até quando? Até o último suspiro daquela pessoa. Nós vimos o caminho do endurecimento. Agora, qual é o caminho inverso? O caminho inverso é relatado em 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então a ideia transmitida é a seguinte: agora é o momento em que se recebeu a mensagem, e agora é o momento de aceitá-la. Em outro lugar, a Escritura disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como é que eu ouço a voz de Deus? Olha, Deus tem falado comigo muitas vezes e de diferentes maneiras. Muitas vezes me fala por outras pessoas, das mais diversas classes. Mas sempre me confirma da mesma maneira. Quando a pessoa fala, algo vem no meu coração, confirmando, isso é verdade. E quando aquilo confirma no meu coração, eu sei que eu tenho uma escolha. Se eu resistir, mal me irá. Quer dizer, eu vou me dar mal. Mas o caminho certo é eu não resistir. Quanto mais rapidamente eu flexionar, quer dizer, quanto mais rapidamente eu mudar a minha posição em direção à verdade, melhor será para mim mesmo. A salvação se dá por isso. Por isso que Jesus falou que a primeira qualidade do ser humano para que ele seja salvo é a humildade. Porque o orgulho de opinião mata a pessoa. É a única coisa, na verdade, que pode nos deixar fora do céu. Mas, se nós nos dobrarmos toda vez que Deus falar conosco, e olhem que Deus escolhe a maneira que Ele quer falar, não somos nós que escolhemos, tem mais isso, né? Mas eu gosto do pregador tal. Nós temos as nossas afinidades humanas, não vou negar. Mas independente das nossas afinidades humanas, Deus escolhe quem Ele quer para mandar a verdade.
E nem sempre o mensageiro é aquele assim mais polido, né? Por exemplo, Elias, né? O próprio apóstolo Paulo, sabem que o apóstolo Paulo fala que ele era duro na palavra? Ele fala que ele era duro na palavra. Ele não era duro na ciência, quer dizer, no conhecimento. Mas na palavra ele era duro. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6. 2 Coríntios 11, verso 6. Ele disse: e se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Sabe uma coisa aqui? Vamos ler de novo. 2 Coríntios 11, verso 6. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Eu fico imaginando a tristeza de Deus ao ver o ser humano se desculpando da seguinte maneira: não, eu não fiz não, porque aquele lá é um grosso, né? Porque olha o jeito que ele fala com a gente, né? Não vou aceitar. Quem que perde com isso? Quem perde é que não aceitou. Elias era um grosso, né? Paulo era um grosso, Paulo era bocudo, né? Compensação foi o que mais escreveu epístolas na Bíblia. O Novo Testamento, a maior parte é da pena dele, como digo, um instrumento humano usado, né? Quer dizer que o mensageiro sempre tem que ser grosseiro? Não. O ponto enfatizado aqui é o seguinte: Deus fala da maneira que Ele quer, por meio de quem Ele deseja. E Ele usa seres humanos para falar, e os seres humanos são imperfeitos. Lembre-se disso. Eu também já ouvi muita mensagem que eu não gostei, né? Não gostei do jeito que as pessoas falaram comigo. Mas eu ponderei, pensei, poxa, mas o que ele falou está certo, né? Então deixa eu baixar aqui o meu eu, né? Vou aceitar, vou pôr em prática e vamos para frente, né? Então, meus queridos irmãos, hoje vocês estão vendo como Jesus chega até cada um de nós. Vocês estão vendo a verdade. Nós só abrimos a Bíblia aqui, certo? Que não tem opinião. É assim que Ele faz. E hoje, Ele está tocando os nossos corações. O que Ele quer colocar em nós? A justiça. Não havia justiça em nossos corações, mas Ele quer colocar a justiça. Jesus é nossa justiça. E eu gostaria de encerrar com um texto que eu falei, poxa, que texto maravilhoso esse. Eu li ele ontem, de novo. Falei, olha, como é claro. Está em Tito. Falando de como Jesus quer nos regenerar, como Ele está tocando os nossos corações, como Ele quer nos salvar. Tito 3, versículos 3 em diante. Diz assim: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, é Tito 3, verso 3, né? Também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos mostra o amor de Deus. Nos mostra o perdão e a salvação.
Mas em seguida, nós nos damos conta, como estamos hoje estudando, de que Jesus, pelo seu Espírito, está dentro de nós, trabalhando em prol da nossa salvação. Esse Espírito foi derramado abundantemente sobre aqueles que abriram seus corações, com um propósito específico. O versículo 7 coloca que nós somos perdoados, ou seja, justificados pela sua graça. Deus proveu isso, Jesus morreu por nós. Mas além disso, para que nós sejamos herdeiros das mansões no céu, é necessário que nós sejamos transformados, porque lá no céu não vai entrar nada que contamine. Não basta eu dizer Cristo morreu por mim, basta eu preciso deixar que Ele opere no meu coração e na minha vida. E nós estamos vendo que Ele já está tentando. Então, tudo que Ele quer é que nós não resistamos. É difícil? Não resista, não endureça, deixe Ele fazer. Os raios do sol da justiça estão brilhando sobre o quintal da sua casa, da casa do seu coração. Agora o que está em pauta é, o que tem lá no chão do teu quintal? O barro que endurece com o sol ou a manteiga que amolece com o sol? Entende? Que o nosso coração, meus queridos irmãos, seja como a manteiga. E aí o Senhor nos leve. Tá, mas nos leve para quê e para onde e para fazer o quê? Versículo 8, está aí. Fiel é a palavra. Verso 8, nós lemos até o 7, vamos ler o 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que este tal já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui mostra que o sentido do herege na Bíblia é o contrário daquilo que se recebe, né? Hoje em dia parece que muitas ou quase todas as igrejas chamam de hereges os que não são da igreja, ou os que estão contra a doutrina da igreja. Herege é aquele que está contrário ao ensinamento da palavra do Senhor. Esse é o herege, né? Então, você procura obedecer a Deus, conhecer mais da sua vontade na Bíblia e aplicar na sua vida. Simples assim. Não fique se envolvendo em discussão. Tem gente que adora discutir a teoria da Bíblia, né? Ah, porque assim, assim, assim... Não vai nos levar para longe isso aí, né? Se tiver uma pessoa que tem esse espírito de contenda, que fica, não, mas porque você está errado, porque veja isso e tal, tenta uma, duas vezes. Ah, viu que a pessoa continua nessa mesma linha, deixa ela para lá, Deus vai trabalhar com ela. Quem sabe um dia ela entende o que ela estava fazendo e vem. E continue vivendo. A vida cristã não é complexa, ela é simples. Deus não deu muitos mandamentos, deu só 10. Certo? E o povo de Deus, conforme está lá em Apocalipse 14, verso 12, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Simples assim. Então, meus queridos irmãos, hoje o Senhor Jesus está aqui. Está falando aos nossos corações, está tocando mesmo por dentro, né? Vamos ser sensíveis à voz dele, né? Deixamos ele nos guiar no caminho da obediência. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, é bom saber que Jesus está assim tão próximo a ponto de estar intercedendo dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela tua salvação tão grandiosa que o Senhor proveu. Vemos que não depende de nós a parte difícil. Toda a parte difícil o Senhor fez e vem fazendo.
nós queremos escolher a Ti. É o que nós podemos fazer. Escolhemos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos guie. Não queremos ser teimosos. Ajude-nos, Senhor, a termos o coração de manteiga, a escutarmos a Tua palavra e não contendermos contra ela. Venha guiar o Teu povo, não só os que aqui se encontram, como também, Senhor, todos aqueles que nos acompanham em toda a extensão da terra, através da internet. Fala com cada um, a Deus, e que hoje seja o dia de conversões, de tomadas de decisão ao Teu lado, a Teu favor. Amém. Se há alguém que hoje se entrega a Ti, que o Senhor confirme esta decisão e que possa guiar pelo Teu Espírito a esta pessoa nos Teus caminhos. Amém. Até aquele dia quando o Senhor Jesus virá, para que nós nos encontremos com Ele. Amém. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. Nós vamos aqui encerrando, mas queria estender um apelo a você, cujo coração Deus tocou. Você que soube, não só soube, mas percebeu, sentiu, de que esta é a luz e você quer andar com Jesus. Se você quer aprender mais da palavra, quem sabe amanhã confirmar a tua decisão pelo passo do batismo, entre em contato. O número de WhatsApp é 55, para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425. Nós estamos aqui com a mão estendida para você, para podermos te auxiliar nesta caminhada. Venha sem medo, venha, o Senhor Jesus está chamando você. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Te convido a fechar os olhos também, enquanto estendo as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando que você nos acompanha por meio das transmissões ao vivo todos os sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. O nosso canal é youtube.com/TV Advertência Final. E também você nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, desejamos que Deus te abençoe e, se for da sua vontade, que estejamos juntos, ainda que virtualmente, nas próximas oportunidades. Até lá!